Boa tarde. Hemomar reforça a campanha em busca de doações de sangue. Cresce a procura por cursos profissionalizantes em Imperatriz. Edneuza Caetano é eleita a primeira vereadora negra em Imperatriz. Esses são os destaques do jornal Impera News. Voltamos em 30 segundos. Será realizado no dia 28 de fevereiro, audiência pública na Câmara Municipal de Imperatriz, a partir de 9 horas da manhã, para tratar da precariedade no transporte público da cidade. As principais reclamações estão relacionadas aos atrasos e às más condições dos ônibus. Na internet, usuários do transporte coletivo e estudantes realizam a manifestação Fora VBL. O objetivo é denunciar problemas da empresa Viação Branca do Leste, que tem concessão de 70% das linhas de ônibus em Imperatriz. Depois do período de baixas doações, o Hemomar reforça a campanha em busca de doadores de sangue. O Hemocentro abastece os hospitais do município da região tocantina. Há 2 semanas do Carnaval, aumenta o número de acidentes por causa do movimento das festas. Ocorrências representam uma preocupação para órgãos de saúde como o Hemonúcleo de Imperatriz. Segundo a direção do Hemomar, o período de baixas doações começa em dezembro, segue em janeiro e piora em fevereiro com as ocorrências comuns durante o Carnaval. O Hemonúcleo atende 7 municípios, além de Imperatriz. O Hemonúcleo ele tem um movimento normal durante todo o ano, mas nos períodos de festa esse movimento diminui. Por quê? Porque os doadores eles também vão para as festas, eles fazem uso de bebida alcoólica e isso diminui a quantidade de doadores no Hemonúcleo. Então, o que a gente faz? A gente realiza as campanhas de doação nos períodos de festa junina, no Carnaval, no Natal, no final de ano, tem essas campanhas que atraem o doador. São campanhas que são divulgadas na mídia, às vezes tem doação de algumas camisetas, de algum brinde, que incentiva o doador a vir para o banco de sangue. Para ser doador, é preciso ter no mínimo 18 anos, mais de 50 quilos e ter boa saúde. Antes de doar, o cidadão passa por uma triagem clínica e hematológica. A gente vê aí acidente de trânsito, falta de sangue, toda hora no jornal o povo pedindo para doar e isso motivou a gente a vir doar. Para ajudar um conhecido que vai fazer uma operação esses dias e está precisando do sangue. Está salvando vida, né, de pessoas que estão necessitando desse sangue. Os doadores podem fazer o cadastro e realizar as doações no Hemomar de Imperatriz, localizado na rua Coriolano Milhomem, número X, Centro. O Hemocentro funciona das 8 às 10 da manhã e de 2 às 4 da tarde. E agora vamos falar de cinema. Depois do filme Renúncia, o produtor de cinema Luaran Lins prepara mais um filme. Dessa vez, ele conta a história da relação de Imperatriz com outros povos do mundo. As informações com a repórter Andresa Vital. A produção cinematográfica Imperatriz ganhará um reforço ainda este ano. É o filme Renascer, que será lançado em setembro. Sobre este assunto, eu converso agora com o diretor do filme, Luaran Lins. Diretor, boa tarde. Qual o tema central do filme Renascer? Boa tarde. Renascer é o filme que conta a história de 2 jovens recém-formadas, uma médica e uma professora, que resolvem, depois de um chamado de Deus, abdicar de suas carreiras e usá-las em prol de povos que ainda necessitam de conhecer a palavra de Deus. Essas jovens, elas são enviadas a uma tribo indígena, umas imagens muito lindas que inclusive a gente já gravou com um povo bem primitivo aqui de uma aldeia no Maranhão, e vão por outros países também levar a palavra de Deus. O filme tem uma essência cristã e através da história de vida dela, outros jovens também são vocacionados e direcionados para fazer um trabalho semelhante. Então, renascer o quê? Renascer a chama missionária no coração da igreja, que é de levar o evangelho a todas as nações. E como está sendo possível a produção desse filme, até mesmo fora do país? Como a gente conversava ali em off, um pouco de fé, coragem, ousadia. Fazer um filme não é fácil, mas é possível, desde que você acredite, desde que você não fique só no papel. Comece a trabalhar. Se você for esperar o recurso, colocar tudo ali na ponta do lápis, você acaba não fazendo, porque os recursos são muito poucos, a gente ainda está começando nesse processo, mas
com a ajuda de todo mundo que acredita no projeto, tirando, é claro, do dinheiro do próprio bolso também, as pessoas, todo mundo envolvidas, a gente consegue fazer um trabalho como esse. Nós estamos gravando parte desse filme Imperatriz, o Renúncia, que foi nosso primeiro filme, foi captado, a locação foi toda aqui, e esse a gente está dando um upgrade maior, que é a locação feita em Imperatriz. Gravamos também em uma tribo indígena aqui no Maranhão. Semana que vem estamos indo para o Suriname gravar com uma tribo de raiz africana. Temos uma cena na Bolívia e uma cena em São Paulo. Então o filme tem uma fotografia linda, as locações são lindas e não vai deixar a desejar em nada não, viu? Vai ser um filmaço. E como você avalia a produção cinematográfica em Imperatriz? Eu acho que a gente está em ascensão, está crescendo, nós temos alguns núcleos formados, tanto aqui pela Universidade Federal do Maranhão, núcleos na área cristã também, e depois do Renúncia foi produzido um outro média-metragem que não recordo o nome, mas que também teve uma boa aceitação na cidade, e minha palavra é para que as pessoas que têm esse desejo, esse sonho, que estão trabalhando nisso, engateando, que não desistam, comecem a fazer criação, usar mesmo o potencial, a criatividade, e seja através de curtas. Eu, por exemplo, a gente acabou resolvendo trabalhar com longas porque a gente tem uma essência, tem uma história, tem um foco a se passar. Mas o pessoal que está aí trabalhando com os curtas, com os médios, ou quem sabe até com os longas-metragens. O Maranhão, de uma forma em geral, já tem começado a produzir alguns materiais nesse sentido. A gente teve agora recentemente um filme feito pelo pessoal da Takashi Comunicação, Marília, Amor para 400 anos, e outros filmes feitos em São Luís. Então, assim, eu acho que não só Imperatriz, mas como o Maranhão tem um mercado muito bom para o audiovisual e bola para frente, vamos lá, a gente vai conseguir ganhar espaço aí no cenário nacional. Ok, muito obrigado, diretor Loaran. Andresa Vital para o Impera News. Na última quarta-feira, foi definida em eleição a lista de candidatos a diretor da UFMA Centro de Imperatriz. A lista tríplice está representada por Marcos Fábio, com 32% dos votos, Alain Bezerra, com 29% e Marcelo Soares, 26%. O cargo estava sendo disputado por 5 professores. Os nomes foram encaminhados ao reitor da Universidade, Natalino Salgado, que definirá quem será o novo diretor. E no próximo bloco, Imperatriz elege primeira vereadora negra. E aumenta a procura por cursos profissionalizantes na cidade. Não saia daí, nós já voltamos. Depois do incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, aumentam as vistorias e a exigência de segurança em estabelecimentos públicos. No Maranhão, dos 39 inspecionados, 19 foram interditados só na capital. Em Imperatriz, as vistorias começaram no dia 29 de janeiro, em bares e casas noturnas da cidade. Depois de 3 tentativas, Edneuza Caetana é eleita a primeira vereadora negra em Imperatriz. A história de Caetana é marcada pela luta contra o preconceito racial. Ela assume o mandato aos 54 anos. Fevereiro é o mês do voto feminino no Brasil. Dia 24 comemora-se 81 anos de conquista. Imperatriz é a segunda maior cidade do Maranhão e somente nas eleições de 2012, Edneuza Caetana, mulher e negra, foi eleita vereadora. Caetana é a primeira mulher negra eleita Imperatriz. Após 16 anos da primeira candidatura, é a mulher mais bem votada com 2.000 votos. É a 8ª dos 21 eleitos e agora ela ocupa uma dessas cadeiras aqui. Eu sou a primeira mulher negra eleita Imperatriz. E a gente também com essa quantidade de voto, isso já faz um diferencial. E esse diferencial vai fazer muito mais com o nosso trabalho, a nossa participação nos movimentos que a gente pretende desenvolver. Caetana irá completar 55 anos, 10 dias após iniciar as atividades na Câmara. Depois de enfrentar o preconceito na campanha, foi diplomada pela Justiça Eleitoral, dia 18 de dezembro de 2012. Eu já sofri muito, inclusive nas campanhas, até mesmo dos colegas candidatos, que pedem voto numa casa e alguém diz assim, eu vou votar na Caetana, mas não acredito, você vai votar naquela negra. O preconceito é você olhar no negro e já entender que ele é a peça ruim, que estraga
o seu automóvel. E não é verdade. Doralice Mota, presidente do Centro de Cultura Negra Negro Cosme, considera a eleição de Caetana uma dupla vitória para a história da mulher e do negro. A vitória de uma mulher negra para o movimento negro é um motivo de muita alegria para nós e é mais uma vitória também do povo negro. Caetana é uma educadora também, é de movimento de bairros, então ela tem tudo assim para engendrar projetos que abarquem tanto a educação, movimentos populares e o movimento negro. Durante as férias, o funcionamento da biblioteca da UFMA não será alterado. O acervo é disponível para consulta de estudante de qualquer instituição de ensino. No final desse mês de fevereiro, parte dos cursos da Universidade Federal do Maranhão irá encerrar o período letivo, que teve início em 2012. Mesmo assim, a biblioteca continuará em pleno funcionamento. Sobre o assunto, converso agora com Sheila Monteiro, que é coordenadora da biblioteca. Boa tarde, Sheila. Fala um pouco sobre o horário, o funcionamento da biblioteca. Boa tarde. A biblioteca ela está aberta de segunda a sexta, das 8 da manhã às 21 horas. Irá ter alguma alteração nesse horário? Não. Nós funcionamos sempre nesse mesmo horário, independente do período de férias ou não, a biblioteca está sempre aberta nesse horário. O acervo da biblioteca é suficiente para todos os cursos oferecidos aqui na instituição? Olha, nós estamos atendendo, de acordo com a determinação mínima do MEC, pelo menos a biblioteca consegue atender, que são 6 exemplares para cada grupo de 10 alunos. Então, dentro desse limite, a gente está conseguindo atender. E a questão dos alunos de outra instituição que querem vir aqui a pesquisar aqui na biblioteca, eles podem vir, podem ter acesso? Podem, eles podem pesquisar, mas só como pesquisa local. O acervo só sai mesmo para empréstimo externo para quem é usuário cadastrado. No nosso caso, são os servidores, alunos e os das terceirizadas também. Obrigado, Sheila. Maiele Cabral para o Impera News. A exibição do documentário Conexão Cuba-Honduras, de Dado Galvão, teve a participação da blogueira Ioane Sanches. Ela é uma das entrevistadas no documentário. Ioane tem um blog em Cuba famoso pelas críticas ao governo de Raul Castro. Durante os compromissos, manifestantes protestaram contra a permanência da cubana no Brasil, alegando que ela é financiada pelos Estados Unidos. Desde a década de 80, o SENAC de Imperatriz oferece uma diversidade de cursos profissionalizantes. A oportunidade desde a construção civil ao mercado da beleza. É cada vez mais frequente a busca por qualificação profissional. Na segunda maior cidade do Maranhão, o cenário não é diferente. O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC de Imperatriz, é uma das instituições da cidade que oferecem cursos profissionalizantes. Ao longo da sua estabilidade na cidade, cada ano nós temos um leque de opções de cursos que oferecemos para a nossa clientela. A camareira Lucidalva Santos é um exemplo disso. Ela que já tem uma profissão e procurou a instituição em busca de novos cursos. Para poder me informar sobre os novos cursos, para a gente poder se profissionalizar melhor no mercado de trabalho. Os jovens, principalmente, a gente tem que procurar as melhores para poder as meninas de 14, 15 anos ir para a cozinha dos outros, podendo alcançar novas oportunidades. E quem também está em busca de mais qualificação em diversas áreas, as opções oferecidas são diferenciadas. Nós oferecemos um portfólio bem variado de cursos. Atualmente, o centro conta com o curso de cabeleireiro, curso de design de sobrancelha, maquiagem, operador de caixa, Excel fórmulas avançadas, auxiliar de cozinha, técnicas de cozinha. Mas nem todos os cursos oferecidos são pagos. O SENAC tem parcerias com vários programas do governo federal e do estado. Há uma programação paga que nós chamamos de RP, que é de recurso próprio. Uma programação também que é chamada proposta. Uma grande proposta que foi realizada no ano de 2012 foi para o programa Capacitar, de uma empresa que se instalou na cidade e solicitou 1.000 estudantes capacitados pelo SENAC para participar desse programa.
O SENAC de Imperatriz foi inaugurado na década de 80 e oferece cursos na área de lazer, segurança e gestão de negócios. Em média, por ano, são capacitadas mais de 4.000 pessoas em Imperatriz. Os jovens que buscam o primeiro emprego estão entre os que querem se aprimorar antes de começar a trabalhar. Porque na idade em que a gente está, é sempre bom ter algum emprego, já que já está saindo do ensino médio, né? E também os cursos daqui são muito indicados por muita gente. Fez uma seleção de menor aprendiz, a gente foi selecionados e eles encaminharam a gente para cá, para poder ter uma experiência teórica e logo após, em seguida, ter a prática na empresa. O SENAC de Imperatriz está localizado na rua Rui Barbosa, número X, Centro. Mais informações no telefone 3872-5913. E no próximo bloco, Andresa Vital faz entrevista surpresa e exclusiva. Não saia daí, voltamos em 1 minuto. Em 2013, completa 10 anos da Lei 10.639, a lei que trata sobre a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira nas escolas. Sobre esse assunto, eu converso com a presidente do Centro de Cultura Negra, Negro Cosme, Doralice Mota. Boa tarde, Doralice. Boa tarde. Doralice, as escolas têm cumprido essa lei e aplicado o ensino da cultura afro-brasileira? Parcialmente, sim. Nós temos algumas barreiras ainda. A própria formação do professor, que na universidade, a maioria dos professores, eles não tiveram essa disciplina de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Mas, por outro lado, o Centro de Cultura Negra, a Coordenação de Educação da Igualdade Racial de Imperatriz, que é da rede estadual, já promoveram algumas formações continuadas para os professores. Então, de certa forma, isso dá um resultado na sala de aula. Não todos os professores, porque nem todos se identificam com a causa, mas em cada escola nós vamos encontrar uma parte de professores que puxam esse trabalho, que levam à frente, e a cada ano aumenta o número de professores que se aderem ao trabalho dessa temática. Nós temos, por exemplo, casos de escolas que nós tivemos no ano passado, na Semana Pedagógica, e professores que protestavam contra essa lei e fizeram várias críticas. E esse ano a gente retornou na mesma escola e, por incrível que pareça, a mesma pessoa que criticou a lei no ano passado estava com um outro discurso, assimilou a importância da lei, já trabalhando com seus alunos, já pedindo a colaboração do Centro de Cultura Negra, inclusive para levar os seus alunos em comunidades quilombolas. Então, é um trabalho lento, um trabalho de conquistas, mas que a cada ano ele avança. E por parte dos pais, há alguma resistência com respeito a esse ensino? Não, é bem assimilado, pelos pais, é bem aceito. Agora, dentro dessa temática, nós temos ainda um tema muito complicado para se trabalhar em sala de aula. É o que a gente ouve dos professores, que é trabalhar a temática das religiões de matriz africana. Então, muitos professores, além de não se sentirem preparados para trabalhar essa temática, porque é muito complicado, nós vivemos em uma sociedade de maioria cristã, e que as religiões de matriz africana eles sempre foram discriminadas, rejeitadas. Então, é um tema muito complicado ainda para se trabalhar em sala de aula. E nós temos tido casos de professores que começaram a trabalhar o tema e que foram chamados a atenção pelos pais dos alunos. Então, é um tema que ainda tem uma grande resistência. Qual a importância desse ensino para a formação dos nossos jovens? A importância de se trabalhar essa temática em sala de aula é exatamente para ir se acabando, diminuindo o preconceito e a discriminação racial. Ao longo do tempo, a história do negro foi mostrada em sala de aula somente a partir da perspectiva da escravidão. Então, é uma história negativa, que ninguém se orgulha dessa história. Então, a partir do momento em que em sala de aula é abordado aspectos positivos dessa história, dessa cultura, então acredita-se que vai haver uma valorização do negro, da sua cultura, da sua história, e com isso vai diminuindo o preconceito e a discriminação racial contra essa importante parcela da sociedade brasileira.
Ok, muito obrigada, Doralice Mota. E o Impera News fica por aqui. Tenha uma boa noite e obrigada pela sua atenção.